Vim te convidar a adorar, bendizer, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Porque a palavra nos diz que Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. E é por isso que eu estou aqui, para junto declarar com você, aí onde você estiver, neste exato momento, que nós precisamos dele, que ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ele é o nosso escape. Por isso, declare aí, onde você estiver, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entrar na minha casa, entrar na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Louvado seja Deus, porque até aqui Ele tem me ajudado, Ele tem te sustentado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Declare. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Que o Senhor ele possa fazer um milagre em nós todos os dias, porque a palavra vem dizer que Ele, louvado seja Deus, nos preenche, Ele nos, aleluia, nos enche da sua graça e também da sua glória. Eu louvo a Deus pela oportunidade, porque até aqui Ele tem me sustentado, tem te sustentado, tem me ajudado e também te ajudado a permanecer. Louvado seja Deus na sua presença. Grande é o Senhor Jesus. Eu vim aqui compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Está lá no livro de Marcos. Louvado seja Deus. No capítulo de número 9. E nós vamos ler. Louvado seja Deus. E diz assim. Versículo de número 1 em diante. Dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão da morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo, louvado seja Deus, Pedro, a Tiago e a João, e os levou só em particular, louvado seja Deus, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Louvado seja Deus.
e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum branco como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia abranquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Louvado seja Deus. E desceu uma nuvem que os cobria com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, e eles ouviu. Glória a Jesus. Eu gostaria de repetir este versículo 7, porque é tremendo e diz assim: E desceu uma nuvem que os cobria com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouve. Glória a Deus. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhe que a ninguém, louvado seja Deus, contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. A palavra vem dizer que Jesus estava sempre ensinando, estava sempre pregando, e a Bíblia vem dizer aqui neste versículo de número 1 que Jesus ele fala acerca, louvado seja Deus, de que algumas pessoas não veriam a morte, porque ele está falando acerca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do arrebatamento. E a Bíblia nos diz que então ele explica, louvado seja Deus, acerca de algumas questões. E algo interessante aqui, depois dessa explicação acontece, lá no versículo de número 2, onde nós começamos a ler, diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Nos diz a palavra do Senhor Jesus, que Jesus ali escolheu 3 discípulos, louvado seja Deus, e eles caminharam, louvado seja Deus, aleluia. E diz assim: E os levou a sós, em particular, a um alto monte. E aqui tem um direcionamento de Deus para mim e para você. Deus, ele sempre vai querer ter um particular comigo e contigo. E interessante é que a palavra foca bem aqui quando vem dizer que os levou a sós. E Deus está dizendo para mim e para você que tem momentos, louvado seja Deus, que não vai caber multidão. Tem momentos que não vai caber, louvado seja Deus, até quem te acompanha. Tem momentos que Deus ele vai querer ter um particular contigo. Tem momentos que Deus ele vai querer ter uma sós contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra vem dizer que depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e o levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se na frente deles. Eu acho interessante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que existia uma multidão, existia outros discípulos, mas Jesus tomou a Pedro, Tiago e João, para que subisse com ele, para que caminhasse, para que fosse até um monte, onde a palavra vem dizer que então ali, louvado seja Deus, aleluia, Jesus queria ter um particular, Jesus queria que os discípulos presenciassem algo que no meio da multidão eles não iriam presenciar. Para isso, era necessário ter um particular, um momento a sós com Jesus. E Deus está dizendo que é necessário sim, nós termos momentos a sós com Ele, onde não cabe mais ninguém, onde, louvado seja Deus, Ele quer se revelar de forma extraordinária para mim e para você. Nos diz a palavra que algo muito lindo acontece ali naquele cenário. E diz assim, aleluia, e transfigurou-se diante deles. A Bíblia vem dizer que Jesus se transfigura. Transfigurar-se é tomar à tona
aleluia, o seu natural. A Bíblia vem dizer que Jesus então ali é vestido de uma veste branca, e a palavra descreve aqui e diz assim: e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, exatamente brancas como a neve. Glória a Jesus. Extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. E eu entendo que a visão que Pedro, Tiago e João teve foi algo sobrenatural. Porque a Bíblia também vem relatar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jesus ali resplandecia com a sua glória. E nos diz a palavra que no meio daquele resplendor, no meio de tudo aquilo, diz assim: e, glória a Deus. Versículo de número 4. Apareceu-lhe Elias com Moisés e falava com Jesus. Glória a Deus. Eu vou repetir, diz assim: e apareceu-lhes Elias com Moisés e falava com Jesus. O que estava acontecendo ali, glória a Jesus, era algo sobrenatural. Eles estavam tendo acesso, louvado seja Deus, a algo que o homem, fisicamente falando, não teria. Por quê? Porque Moisés e Elias já tinham vivido, já tinham morrido, já tinham sido recolhidos, mas estão na glória com o Senhor. E a Bíblia vem dizer que Pedro, Tiago e João vê, aleluia, Elias e Moisés conversando com Jesus. O que Tiago, Pedro e João vê é sobrenatural. E Deus vem falar para mim e para você que todas as vezes que Ele te chama para um particular, é porque Ele quer te revelar algo sobrenatural. Ele quer fazer com que você e eu venhamos a ter experiências, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós não temos naturalmente falando. Aí a palavra vem dizer que Jesus, louvado seja Deus, e diz assim: e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois não sabia o que dizia, porque estava assombrado. Eu fico imaginando, louvado seja Deus, aqueles discípulos vendo Jesus transfigurado, vendo Jesus na sua forma natural, vendo Jesus com toda a sua glória. E a palavra vem dizer que ainda vendo ali Elias e Moisés. Aí a Bíblia nos diz que Pedro, então, ele fica assombrado. E ele diz assim: Jesus, o que é que o Senhor acha de eu fazer uma cabana aqui, 3 cabanas? Porque o local era um local tão calmo, era um local tão tranquilo. A Bíblia diz que Jesus levou eles para o monte, aleluia, a sós, aleluia, para um particular. E lá, Jesus, ele se revela. Jesus, aleluia, ele se deixa ser visto na sua transfiguração. E ele conversa, louvado seja Deus, com pessoas que já estão fazendo morada no céu. E sabe o que eu entendo com isso? Para que Pedro, para que Tiago, para que João visse que verdadeiramente, louvado seja Deus, o céu é real. Para que eles vissem que verdadeiramente aquele que morre em Cristo recebe vida. Aí a palavra vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Pedro então fica assombrado. E quem não ficaria? Louvado seja Deus. Imagine só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer lá no livro de Apocalipse que Elias e Moisés, eles virão à terra. Passaram cerca de 3 anos e 6 meses aqui profetizando nesse tempo, aleluia, do Apocalipse. Imagine você dar de cara com Moisés. Imagine você dar de cara com Elias. Oh, glória a Jesus. Alguém que já morreu, alguém que desceu à terra de novo para cumprir uma nova missão. É interessante, porque a palavra vem dizer, no versículo de número 7 diz assim: e desceu, olha só, uma nuvem que os cobriu com uma sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Olha que interessante, a Bíblia vem dizer que desceu do céu uma nuvem que cobriu eles com a sombra. E Deus vem dizer para mim e para você que é Ele que me chama e te chama no particular
para um momento a sós, para cobrir a mim e a você com essa mesma nuvem que ele cobriu ali. Louvado seja Deus Jesus. Porque a palavra vem dizer aqui que Deus ele diz assim, que Jesus é o Filho amado e que a ele ouve. E a Bíblia vem dizer que por intermédio de Jesus, nós também nos tornamos filhos, cordeiro por intermédio de Cristo. E se nós somos filhos, louvado seja Deus, e Deus ele nos ama, ele também nos ouve. E se ele nos ouve, ele também nos cobre. Nos cobre com quê? Com o que está escrito aqui, ó. Cobriu, louvado seja Deus. Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e saiu de uma nuvem, aleluia, uma voz que dizia: este é o meu filho amado. E Deus vem dizer para você, Deus ele vem dizer para mim, louvado seja Deus, que ele não mudou, que ele continua sendo o mesmo, que no momento que você vai ter um particular com ele, que no momento que você sobe no monte, que no momento que você entende, louvado seja Deus, que ele quer se revelar, que ele quer falar contigo, é ele que desce numa nuvem de glória, é ele que te cobre, é ele que te esconde, é ele que te ouve, é ele que te responde. A palavra vem dizer que Deus do seu trono, aleluia, louvado seja Deus, uma voz ali saiu e disse: esse é o meu filho amado. Você crê que quando você vai na presença do Senhor Jesus, Deus do seu trono de glória te cobre, louvado seja Deus, ele diz que tu és amado, louvado seja Deus, que ele está te ouvindo. Não deixe de clamar, não deixe de ter um particular com Deus. Oh, arabassore carabás. A palavra vem dizer que Jesus ali, ele chama os discípulos para um particular. Versículo, glória a Jesus, de número 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Jesus, ele quer se revelar ainda mais para ti. Para isso é preciso ter um particular. É preciso subir ao monte. Aí nos diz a palavra, louvado seja Deus, que depois que a nuvem cobriu, louvado seja Deus, e desceu uma nuvem que os cobriu. A palavra vem dizer que a nuvem não cobriu apenas Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? Quando você caminha com Jesus, aquilo que pertence a Ele te acompanha. Quando você caminha com Jesus, aquilo que pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores te alcança. A Bíblia vem dizer que a nuvem os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, a ele eu ouvi. Versículo de número 8 diz assim: e subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com ele. Eu fico imaginando, no mesmo tempo que eles viam, não estava vendo mais. No mesmo tempo, louvado seja Deus, que apareceu ali a nuvem sumiu, aleluia, Elias sumiu, Moisés sumiu, mas Jesus ficou. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Jesus ficou. Eu fico imaginando que naquele momento, Jesus ele poderia ter retornado, sim, mas Jesus preferiu ficar. E Deus vem dizer que é Ele que não te deixa. É Ele que não te abandona. É Ele que vai estar sempre contigo. É Ele que se te chamou, Ele garante. É Ele que se te disse, vem comigo, Ele estará sempre contigo. Jesus, ele poderia ter sumido ali? Poderia. Jesus, ele poderia retornar para o seu habitat natural? Poderia, porque a palavra vem dizer que ele foi transfigurado. Ele recebeu o corpo, aleluia, dos céus. A palavra vem dizer que Jesus recebeu as vestes santificadas. As vestes, louvado seja Deus, que a terra nunca viu. A palavra descreve aqui que ninguém poderia alcançar um nível de branquidade. Para que eu e você pudéssemos entender o quão lindo foi a transfiguração. Imagine só, que Jesus subiu ao monte com a roupa terrena. Jesus subiu ao monte,
Mas quando ele chega lá em cima, louvado seja Deus, algo sobrenatural acontece. As vestes de Jesus é trocada e os discípulos estão vendo tudo aquilo e Deus está dizendo que quem caminha com ele vai ver coisas sobrenaturais. E Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você. Deus, ele trouxe essa palavra aqui para me fazer entender que ele quer ter um particular comigo e um particular contigo. É um local que não cabe mais ninguém, é um local que não cabe multidão, é um local que não cabe outras pessoas. A palavra vem dizer que outros discípulos, a palavra vem dizer que outros discípulos ficaram ali. Não subiu. Multidão também não subiu. Grande é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que então, glória a Jesus. Versículo de número 9 diz assim: e descendo eles do monte, olha que interessante. E descendo eles do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eu quero repetir isso aqui, porque tem uma direção de Deus para a sua vida e para a minha vida. E descendo eles do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E Deus está dizendo, aquilo que ele te entrega no particular, aquilo que ele te entrega quando está sós contigo, louvado seja Deus, ele vem te ordenar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a ninguém conte. Aleluia. E diz assim a palavra: ordenou que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. A palavra vem dizer, glória a Jesus, que eles viram Jesus transfigurado. Louvado seja Deus, e eles entenderam que verdadeiramente Jesus era o Cristo. Jesus era aquele que iria vir para salvar a humanidade, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era santo, glorificado. Eles viram, eles tiveram acesso a ver. Eles não apenas viram, como também ouviram, como viram a glória descendo, como viram Deus falando. E a palavra vem dizer que Jesus deu uma ordem, que a ninguém eles contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Olha aí, até que de fato se cumprisse o que era estabelecido. Até que de fato se cumprisse, louvado seja Deus, aleluia, o propósito de Cristo. E Deus, ele vem falar para mim e para você. Cuidado. Com o quê? Com aquilo que você conta. Cuidado com aquilo que Deus te fala e você quer falar. Cuidado com aquilo que Deus te entrega no particular e você quer tornar público. A palavra vem dizer que até que se cumprisse, os discípulos não podiam falar o que eles viram. Por quê? Porque era algo sobrenatural. Poderia atrapalhar o plano divino. Jesus, ele não queria que os discípulos contassem o que eles viram, o quê? Jesus conversando com Elias, Jesus conversando com Moisés, a glória de Deus descendo de lá do alto, aleluia, e a voz dos céus vindo: este é o meu filho amado, e a ele eu ouvi. Será que você tem noção de que nem tudo você pode falar? Nem tudo que você vê, nem tudo que você ouve, nem tudo que você presencia, você pode compartilhar. E não é porque você não queira, não é porque você esteja fazendo exceção de pessoas, não é isso. Existia um propósito, existia algo supremo, existia uma ordenança. E Deus vem aqui te orientar. Por quê? Porque imagine a euforia dos discípulos. Imagine só os discípulos, aleluia, pensando: vou chegar lá embaixo, vou contar para os outros discípulos o que aconteceu. Só que Jesus estava vendo o coração. Talvez tenha pessoas que não estejam preparadas. Talvez não seja o momento de contar. Talvez aquilo que você vai falar não é para aquele momento que se torne público. Deus tem um tempo para que todos saibam. Olha só,
E descendo eles do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos, até que se cumprisse o que Jesus veio fazer na terra. Será que você consegue entender que Deus ele quer ter segredos contigo? Sim, de pai e de filho. Deus ele quer ter, louvado seja o nome do Senhor Jesus, algo que somente, aleluia, você ele entregou e somente para você. Porque se ele quisesse falar no meio da multidão, se ele quisesse se transfigurar no meio da multidão, ele teria se transfigurado para que todos soubessem quem ele era, para que todos vissem a glória descendo, para que todos ouvissem. Mas Jesus não quis. E se Jesus não falou contigo no meio da multidão, se Jesus falou contigo no teu íntimo, se Jesus falou contigo no particular, é porque talvez esse assunto não seja para público. E é necessário nós tomarmos aqui o que Jesus estava querendo que os discípulos tomassem. Uma posição de vigilância, uma posição de boca fechada, uma posição, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fico imaginando quando os discípulos desceram, os outros discípulos e as outras pessoas que viram Jesus saindo com eles, perguntando: o que foi que aconteceu lá? Como foi lá? Por que demoraram tanto? Você está entendendo? Muitas das vezes tem perguntas que você não vai poder responder. Não é porque você está sendo mal educado. Não é porque você está querendo se achar melhor como muitas pessoas pensam. Não. É porque Deus, Ele não quer. E tem um tempo oportuno para todas as coisas. Pega essa palavra como instrução. Que o Deus que me trouxe aqui, Ele veio dizer para mim e para você. Que Ele é o mesmo Deus que quer continuar tendo um particular. Deus, Ele quer continuar falando com você. Te revelando coisas. Deus, Ele quer fazer com que você presencie, veja e ouça. Mas muitas das vezes, aquilo que você presenciou e ouviu é para você. É para o seu íntimo. É para um tempo determinado. Porque no momento certo, você vai poder falar. E é Deus que vai dizer o momento. A Bíblia diz que havia aqui um momento. E ele diz assim: até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Aí o versículo número 10 diz assim: e eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. E eu quero dizer para você, que ainda que você não entenda, algo que Deus te entregou no particular, e talvez você se pergunte, como se dará? Como será? Aguarde o tempo de Jesus. Aguarde Jesus dizer, agora sim, você pode falar. Sabe por quê? Porque no tempo que acontecer, você vai entender. No tempo que acontecer, você vai saber. A Bíblia diz que no momento que Jesus falou, os discípulos não entenderam o que seria esse, quando ele ressuscitar dentre os mortos. Mas quando, de fato, a situação aconteceu, aí eu entendo que Pedro, Tiago e João se lembraram daquele monte da transfiguração. E se lembraram daquela palavra e disseram, agora nós podemos contar o que nós vimos. Agora nós podemos dizer que nós vimos ele sendo transfigurado, conversando com Elias, conversando com Moisés. Existe um tempo. E o Deus que me trouxe aqui, o dono do tempo, ele veio falar contigo. Que aquilo que ele te conta no particular é para você. Medite nesta palavra, tome posse e siga declarando. Fala porque o teu servo ouve. Fala porque a tua serva ouve. Continue fazendo a leitura do capítulo que Deus ele vai continuar falando ao teu coração. A palavra vem dizer, versículo de número 7, eu vou repetir, diz assim: e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, a ele ouvi. Eu quero profetizar esta nuvem, que desce do trono da glória de Deus, que nos cobre, que nos esconde, que nos protege. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que vem sobre nós, que fala conosco, que se revela,
que do alto e do sublime trono nos ouve. Eu quero profetizar esta nuvem cobrindo a sua casa, a sua vida, os seus projetos, o seu pensamento, tudo aquilo que são os seus planos. Que Deus continue te dando sabedoria, continue se revelando do alto e do sublime trono, e que assim, no tempo certo, nós possamos falar, que Ele nos dê entendimento, sabedoria e visão, para que nós possamos entender que aquilo que Ele nos entrega, existe um tempo, que Deus Ele quer ter também segredo para conosco, que Deus Ele quer ter algo intimamente entre nós. Nos diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jesus levou os discípulos a sós para um particular no monte. Jesus Ele está querendo esse particular no monte com Ele, porque Ele está querendo se revelar. Ele quer falar coisas, louvado seja Deus, grande é o Senhor Jesus, que Ele não fala para a multidão, que Ele fala para discípulos, que Ele fala para servos. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Se você sentiu Deus falar ao teu coração, livro de Marcos, capítulo de número 9, segue deixando o teu like, deixa teu joinha, aleluia, clica aí no sininho, na opção todas, para que assim todas as vezes que eu posto um vídeo por aqui, você possa receber daí. Me ajude fazendo a obra missionária, compartilhando, e eu tenho certeza que os céus vai continuar retribuindo a 30, 60 e assim por um. Muito obrigada a você que é novo, muito obrigada a você que já é de casa. Você que já é de casa, siga ouvindo aí os vídeos, a palavra do Senhor, porque Ele tem uma palavra direcionada para o teu coração. Ele vai ter sempre a instrução, um renovo, um ensino, uma exortação. E assim, eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te dê um fim de semana abençoado, um mês de julho maravilhoso, na presença do Senhor Jesus. E até aqui, eu sigo declarando e você segue declarando daí. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu creio que assim como Ele se revelou para Pedro, para Tiago e para João, quer o Senhor também se revelar para ti. Quer o Senhor também se revelar para mim. Aleluia. É tempo de ter, aleluia, uma sós com Deus. É tempo de subir o monte. É tempo de ouvir a sua voz. É tempo de ver coisas extraordinárias. Mas é tempo também de vigiar e de entender que nem tudo se pode falar. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz. Receba essa palavra como uma instrução do céu para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.